Porque a palavra de Deus diz que quando a gente busca a Ele de todo o nosso coração, Ele se deixa ser achado por nós. Amém, irmãos? Então você está buscando, você está vindo aqui, ninguém te obrigou a estar aqui. E se você escolheu estar aqui numa plena segunda-feira à noite, certamente é porque você tem algo no seu coração, um desejo, uma vontade, uma busca, e certamente Deus vai retribuir a tua busca sincera e concedendo aquilo que você tanto precisa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui nesse terceiro dia da semana de oração. E falando em semana de oração, nós temos que aprender a orar bastante. Então eu faço votos para você participar ali daquele momento da câmara de oração. Foi preparado um ambiente, você pode chegar um pouquinho antes, visitar ali, orar, né? Tirar uma promessa de Deus para você. Vamos aproveitar essas oportunidades que essa semana nos traz para a gente estar mais pertinho de Deus. Hoje eu fui para Maringá para buscar a minha digníssima, amada esposa e meus 2 filhos. Eles estão aí? Onde estão? Ali, está lá no fundo, tá? Depois vocês vão poder conhecer quem ainda não conhece, né? Isso significa que eu trazendo-os, né, vou ficar aqui em tempo integral durante a semana toda. Então, se porventura você, querido irmão, amigo, jovem, queira de repente trocar uma ideia, desabafar, orar, ou simplesmente só estar junto, eu vou estar aqui sempre 1 hora antes aqui da igreja, do culto. Vai ser uma grande alegria poder compartilhar alguma coisa contigo, orar com você, ouvir as tuas necessidades. Quem sabe de repente existe algum caso até mais complicado, mais específico, que queira uma visita nossa, a gente também está à disposição, tá? Quero que você saiba disso. Eu e a equipe aqui pastoral estaremos à disposição para poder atender você na sua necessidade, na sua casa ou aqui mesmo na igreja. O que importa é que a gente tem que abrir o coração e deixar Jesus entrar. Falando nisso também, eu quero te pedir algo agora nesse momento. Hoje, antes de começar o sermão, eu quero dizer como vai ser o final. Eu vou te dar a oportunidade, ao final dessa mensagem, de você poder, com fé, entregar algo para Deus que você tanto precisa e necessita. Pode ser um sonho, um plano, um pedido muito forte, muito especial, mas algo que está longe de você, das suas mãos, foge ao seu alcance, você precisa da ajuda de Deus. Se você tem essa causa, esse pedido para ser colocado nas mãos do Senhor, eu quero que nesse momento você se levante, levanta a mão, não se levante, levanta a mão, e nós vamos entregar um papel para você desse aqui, ó, e você vai escrever agora, na hora da mensagem, e quando a gente terminar a mensagem, no tempo certo, você vai trazer aqui e vai colocar nessa urna, ok? E você não precisa colocar o seu nome, eu vou estar orando especificamente sobre isso, a partir de hoje à noite. Então você me ajude aqui, o pessoal da técnica aí, os nossos jovens, você vai levantar a mão, eles vão fazer chegar até você esse pedido, esse papel, e você vai escrever isso aí, e no final eu vou chamar você aqui à frente, para você colocar aqui, ok? No momento do apelo, no momento do convite final, tá bom? Tá tudo certo aí? Beleza, Mauro? Então, fique com a mão levantada, eles vão levar até você, e com isso a gente vai poder orar por você de uma forma mais específica, né? Eu não consigo ler o seu coração, eu não consigo entender exatamente o que vai na tua alma, mas você pode registrar isso num papel, e aí juntos a gente pode interceder por você, trabalhar de uma maneira que o céu se abra para atender a sua vontade, se essa vontade estiver de acordo com a vontade do nosso Pai. Então, aproveite essa oportunidade, vai ser importante a gente criar essa conexão através da fé, através da oração. Beleza. Conforme você vai, não desanime, permaneça com a mão levantada e vai chegar até você 1 hora. Vai dar certo. Muito bom. Quanto vão recebendo aí? Ontem a gente falou sobre a escolha de um sentido, né? A partir do momento que você usa o seu livre-arbítrio e você escolhe seguir a Cristo, não é assim tão simples, beleza, escolhi a Jesus, agora então vou viver um mar de rosas. A vida do crente é um mar de rosas, você sabe que não é.
Vai ter momentos em que na estrada da vida cristã, você não vai conseguir enxergar o final da estrada. E quando tiver tudo escuro, quando tiver tudo muito difícil, nebuloso, complexo de se compreender e entender, o que você faz? Você olha para Deus e diz assim: Senhor, e agora? Eu te escolhi, eu aceitei, eu pedi libertação, eu fui ao teu encontro, mas e agora, Senhor? Aí você ouvirá uma voz do céu que diz assim, ó: siga em frente. Mas, Senhor, eu não estou vendo o caminho, onde isso vai dar? Siga em frente, siga em frente. E é isso que nós vamos estudar hoje, porque para fazer isso aqui, ó, que a voz do Espírito Santo pede para que a gente faça, a gente precisa aprender sobre uma virtude extremamente importante para a vida cristã. Vai recebendo aí, tem muitos ainda com a mão levantada, mas vai chegar até você. Vou esperar que você receba, ou melhor, nesse momento, fecha os teus olhos. Está recebendo, está terminando de receber, aqueles que já pegaram aí o seu papel, fecha os seus olhos comigo agora e vamos fazer uma oração especial, pedindo para que Deus abra a nossa mente para a gente compreender o assunto, que a gente vai estudar juntos agora. Preparados aí? Fecha teus olhos, curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Paizinho querido, nós já começamos aqui neste lugar te adorar, cantamos louvores, ouvimos mensagens, mas agora, Senhor, é o momento em que nós vamos mais uma vez abrir a Tua palavra para compreendermos o recado que o Senhor tem para nós hoje. Então fale ao nosso coração, Pai. Mais uma vez eu te peço, manifeste-se aqui entre nós. Muitos aqui, Senhor, já nesse momento inicial da mensagem, já estão aqui, Pai, com algo para lhe entregar. Atenda, Senhor, esse pedido de fé. Cumpra a Tua vontade em nossa vida. E abra nossa mente, Senhor, para que a gente experimente a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de um texto que Jesus ensinou, que diz assim, ó: se os teus olhos forem bons, lembra desse texto? Todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Vocês já ouviram aquela expressão que os olhos são a janela da alma? E para que serve uma janela? A janela é um negócio interessante, é um portal, né? Que quem está dentro consegue enxergar o que está lá fora, e quem está fora consegue enxergar um pouquinho também do que está lá dentro. Então, se os seus olhos são a janela da alma, significa que através dele você consegue enxergar o mundo. Mas também através dele, eu que estou fora de você, consigo entender um pouquinho quem é você. Já percebeu que a gente não consegue mentir com os olhos? A gente pode mentir até com palavras, mas os nossos olhos não conseguem mentir com tanta facilidade. Você consegue perceber a linguagem do olhar. E existem muitos tipos de olhares na vida, né? Tudo que é tipo de olhar. Quer um exemplo? Existe, por exemplo, na vida, me ajudem aqui, ó, às vezes se mexe aí dá umas travadas. Existe, por exemplo, o olhar romântico. Você não consegue perceber quando alguém realmente está amando? Fala a verdade. Você olha um casalzinho assim e tal, você fala, que coisa mais linda. Né? Porque o olhar romântico, ele evidencia, né, de cara assim, ó. Ele não tem como esconder isso. Existe, por exemplo, o olhar fatal, aquele olhar assim que, eita, né? Existe o olhar sensual, né? Aquele que dá uma fechadinha de zóio assim, ó. E existe aquele que pensa que é sensual, entendeu? Então tem olhar de tudo que é tipo, né? Existe o olhar 3,45, você não sabe para onde o cara está mirando, né? Existe o olhar de rejeição, e esse olhar é péssimo, terrível você perceber alguém te olhando dessa maneira. Existe um olhar de ódio, né, do filho do Chuck.
Existe aquele olhar que você fala, que é isso? Né? Existe um olhar de espanto, o olhar assustado, mas existe o olhar puro, cara. Um olhar ingênuo que reflete uma ingenuidade, uma pureza sem igual. Existe um olhar que é um misto de tudo isso, uma mistura de várias coisas. Os olhos realmente são coisas fantásticas, e através dele a gente enxerga o mundo e a gente consegue também enxergar um pouquinho as pessoas a quem olhamos. Os olhos são fascinantes. A ciência tenta entender os olhos e não consegue enxergar um consenso de como que isso veio a se tornar real do jeito que é hoje. Mas o interessante é que na natureza existem muitos tipos de olhares também. Existem animais que conseguem enxergar coisas que a gente não consegue enxergar, cores e texturas que a gente não consegue enxergar. Então, o mesmo ambiente ou a mesma coisa na natureza podem ser vistas de forma diferente dependendo de quem está olhando. Tem animais, por exemplo, que conseguem enxergar até numa visão 360 quase, né? Um negócio assim poderoso, coisa que a gente não consegue. Os objetos são os mesmos, mas dependendo de quem olha, a compreensão daquilo será diferente. Os olhos comunicam, os olhos observam, e através dele a gente consegue enxergar o mundo. Mas se na natureza existe esse tipo de olhares diferentes, eu acredito também que na vida espiritual não é diferente. Eu acredito que nós podemos sim aprender a enxergar o mundo com um olhar diferente que de repente a gente está acostumado a olhar. Eu acredito que a gente pode conseguir enxergar uma mesma situação de forma diferente, porque é isso que acontece já. Às vezes uma mesma situação é olhada de uma maneira diferente por uma pessoa, e por uma outra pessoa é completamente diferente desta. O que faz a gente enxergar o mundo com outros olhos? O que faz a gente enxergar as situações e até mesmo os sofrimentos e a desgraça com outros olhos? O que faz a gente enxergar dessa maneira? Olha para esses olhos aí. Através desses olhos você conseguiria decifrar se esse homem está triste ou feliz? Olhando nos olhos dele, você diria que ele está o quê? Feliz? O olhar dele diz mais o quê? Comunica mais o quê, além de felicidade? Vamos fazer um exame aqui. Além de felicidade, o que você consegue perceber no olhar desse homem? Paz? Romântico? É bonitão, né? Ele é bacana. Se você conhece esse camarada, você sabe do que eu estou falando e aonde quero chegar. Se você olha um rapaz desse, bonito, olhando de forma feliz, serena, alegre, transmitindo e comunicando paz, você acreditaria que ele nasceu dessa forma? Olhando os olhos dele, você imaginaria que ele nasceu sem os membros superiores e inferiores? Esse é Nick Wojciech, eu acho que é o sobrenome dele, é difícil de pronunciar. Filho de um pastor batista. O garoto, quando nasceu assim, o pai não conseguiu nem chegar perto dele. O pai ficou em estado de choque. Todo pai, quando o filho nasce, pergunta assim para o doutor: está tudo bem? Nasceu tudo certinho? Quando ele perguntou isso para o médico disse: bem, não soube o que dizer. Olha, o seu filho nasceu sem alguma coisa. Mas o que? Sem uma mão? Não, sem nenhum membro. Nem as pernas, nem os braços. Esse menino cresceu, e o documentário dele está aí para todo mundo que quiser acompanhar na internet. Quando ele era menino, assim, já mais consciente, na escola,
ele ouvia de tudo que era tipo de brincadeira, e ele via a sua limitação, ele tentou o suicídio umas 2 vezes. Um garoto tremendamente magoado com a vida e muitas vezes se questionando: por que, Senhor? Por quê? Por que eu nasci dessa forma? Por que, meu Deus? E por muitas vezes questionando por quê, ele não conseguia enxergar outra razão, ele não conseguia enxergar outro propósito, ele tentou o suicídio. Até que ele conta em seu livro também, que ele viu um testemunho de uma pessoa que também não possuía os membros superiores nem inferiores, mas que aprendera uma habilidade tremenda de pintar com a boca, só usando a boca. E eu conheço um amigo, o pintor Marcelo, que também, depois de tetraplégico, se tornou um pintor famosíssimo, pintando com a boca. Um homem tremendo, uma inspiração fantástica. E Nick, quando ouviu esse testemunho, ele pensou: não, existe algo além da minha limitação. Ele então, lendo João capítulo 5, verso 39, aquele episódio do cego, onde um pai perguntou: Senhor, né, os discípulos, por que ele nasceu dessa forma? A culpa é do pai, a culpa é dele, o pecado é de quem? Jesus falou: o pecado não é dele nem do pai. A situação está assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Ele começou a compreender então, Nick, de que a pergunta não era por quê. Ele não conseguiria entender todas as razões, todas as respostas, mas ele se colocou no lugar de Deus e tentou imaginar: por que, Senhor? Para que, Senhor? Ele começou a entender assim, qual que é a razão de tudo isso, qual que é o propósito de tudo isso. Ele entregou a vida para Deus e parou de murmurar e simplesmente se colocou nas mãos de Deus para fazer uma obra extraordinária. Como faria isso? Ele colocou completamente a vida dele nas mãos de Deus. E um milagre aconteceu, queridos. Nick hoje ele é um palestrante famosíssimo, de renome internacional. Prega para multidões de pessoas. Segundo estimativas apresentadas no próprio site dele, já levou a Cristo mais de 200.000 pessoas. E eu pergunto, se talvez ele tivesse os braços e as pernas, será que a sua mensagem seria tão impactante? Será que iria mexer tanto com as pessoas, e tanto com os jovens, tanto com crianças que às vezes estão com limitações terríveis, e não conseguem enxergar razão para existir? E olhando um homem desse, que poderia simplesmente ser um nada na vida, mas escolheu não fazer isso, escolheu não simplesmente se acomodar com a situação, mas ele se colocou nas mãos do Senhor para fazer uma obra extraordinária. E quem vê os vídeos de Nick sabe que ele não deixa de fazer nada. Casou com uma mulher linda, surfa, nada, anda de skate, coisa que talvez eu e você não façamos. Queridos, você percebe que existe uma coisa que fez toda a diferença na vida de Nick e que pode fazer também diferença na sua vida. É um elemento chamado fé. Nick escolheu confiar em Deus e nos propósitos de Deus, independente de não ter todas as respostas às suas indagações. Sabe como eu gosto de definir fé? Eu gosto de definir fé como a capacidade, se eu posso dizer assim, de enxergar o mundo com os olhos de Deus. Sabe, enxergar com os olhos de alguém que vê de cima, que vê o todo, que vê além, porque eu sou limitado. Às vezes eu não consigo enxergar nenhum palmo à minha frente, então é óbvio que eu vou murmurar, é óbvio que eu vou questionar, porque eu não entendo panoramicamente, eu não vejo tudo. Mas se eu pudesse enxergar da maneira como Deus enxerga, talvez eu iria ficar mais tranquilo.
Talvez eu iria entender e dizer, é por isso que eu estou passando assim. Mas eu não tenho essa capacidade por natureza. Deus não me revela o meu futuro. Deus não mostra tudo, exatamente tudo que vai acontecer comigo. E por que Ele não faz isso? Não sei. É importante que a gente confie que há um Deus que está controlando todas as coisas, não manipulando você, mas no controle de todas as coisas. E no fim, os desígnios de Deus, esse Deus de amor, serão cumpridos na tua vida e na história. Então não adianta eu murmurar e questionar, eu preciso tentar aprender a enxergar o mundo com os olhos dele. E confiar que realmente no fim as coisas vão terminar bem. É necessário para isso ter fé. E aí que tem um ponto interessante. Se fé é enxergar o mundo com os olhos de Deus, a gente lembra daquele texto de 1 Samuel 16, verso 7, que diz que o Senhor não vê como vê o quê? O homem. Porque o homem, ele só consegue ver o que está diante dos seus olhos. Mas Deus vê além, Ele vê o coração, Ele vê o futuro, Ele está bem mais à frente de todos nós. A gente precisa, queridos, desenvolver isso chamado fé, que é um dom de Deus. Agora, como que eu posso entender fé, pastor? A gente fala tanto de fé, mas como eu posso compreender fé? O ponto de partida é esse texto aí, ó. É impossível a gente falar de fé sem a gente lembrar de Hebreus 11, verso 1. Você pode abrir a Bíblia comigo? Hebreus 11, verso 1 diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É interessante a definição que o autor de Hebreus dá para a fé, porque ateus e agnósticos dizem que fé é justamente a ausência de provas. Então como é que você pode ter certeza de uma coisa que você não vê? Parece um paradoxo, mas vocês vão compreender que não. A fé é certeza e convicção de fatos que não se veem, daquilo que não está diante dos meus olhos, mas que eu espero que aconteça. Isso é fé. Ah, pastor, mas então é só eu ter certeza e convicção de alguma coisa que tal coisa vai acontecer? Será que é assim? Né? Se eu acho que eu vou passar no vestibular e eu tenho certeza que eu vou passar só porque eu tenho certeza e convicção? Se eu quiser ter uma casa própria no final do ano, eu tenho certeza que isso vai acontecer, vai aparecer uma casa para você? É assim? Será que é dessa maneira que você tem que enxergar esse texto? Aonde você deposita essa certeza? Em quem você deposita essa confiança? A questão não está em quem você deposita essa confiança. Está em quem você tem essa certeza e essa convicção. O ponto da fé é isso. E para a gente entender melhor esse assunto, vamos primeiro entender o que não é fé, beleza? O que não é fé? Em hipótese alguma você não pode confundir. Fé, por exemplo, não é pensamento positivo. Teve um livro aí, The Secret, né? Que trabalha, por exemplo, a teoria da ideia da força do pensamento positivo. Significa que se você pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, você vai atrair coisas boas para você, você vai conseguir alcançar aquilo que você pensa, que você idealiza. Não estou dizendo que isso não é importante, claro que é importante você ser otimista, você ser uma pessoa positiva, isso é óbvio, mas não confunda isso com fé. Não é porque você repete várias vezes, que tal coisa é aquilo que você queria que fosse, que aquilo vai se tornar aquilo que você queria que fosse, entendeu? Esse chihuahua, coitado, ele sabe do perigo, e ele, para se convencer de que algo não vai acontecer de maneira errada, ele diz, não tem ninguém atrás de mim, não tem ninguém atrás de mim. Não é porque você repete uma sentença várias vezes que isso vai acontecer, não, tá? Então coloca essa máxima na tua vida porque é fato. Então não confunda a fé com pensamento positivo. Tem gente que fica ali,
vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e acho que isso é fé. Fé também não é sentimento. Gosto de uma expressão de Ellen White que ela diz claramente isso. Fé não é sentimento, não confunda uma coisa com a outra. Tem muita gente que chega para nós e fala assim, poxa pastor, ora por mim, por quê, meu? Não estou sentindo nada, pastor. Vou para a igreja, ouço uma mensagem, o povo chora e eu nada. Sabe, eu não sinto um calor, um fervor, tenho nem vontade de orar, tenho nem vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade. E aí a pessoa associa esse sentimento com fé. Amigos, os seres humanos são diferentes uns dos outros. Nem todos choram, nem todos sentem um calor dentro do coração. Mas isso não significa que você, por não sentir isso, você não tem fé. Não repita isso para você. Fé não é sentimento. Fé tem muito mais a ver com o conhecimento que você tem de Deus e de Cristo, do que de sentir alguma coisa. O problema é que a gente tem visto por aí um evangelho muito sensorial, né? Muito místico. Então, onde a experiência é o que conta, e não o conhecimento. Então, se eu sentir, tá beleza. Nossa, o culto foi lindo hoje, que eu senti, né? Nossa, olha, veio um negócio, manifestou aqui. Por mais que seja uma coisa absurda, que até beira uma semelhança com coisas demoníacas, mas o que você sentiu na igreja, aquilo é de Deus. Não é por aí, amigos. Cuidado. O inimigo, que é o pai da mentira, ele usa dessas coisas, ele usa de emoções, de sensações, de experiências sobrenaturais para tentar enganar você. Então a fé, nesse contexto, ela é mais lógica do que sentimental. Ela se baseia mais naquilo que você conhece, naquilo que é fundamentado nas Escrituras, do que simplesmente em algo que você está sentindo no seu coração. Coloca isso no teu coração, é importante isso. Agora vamos entender fé. Uma vez compreendendo que fé não é pensamento positivo, e fé também não é sentimento. Fé não é algo que você adquire fazendo esforços sobre-humanos, né? Eu não acordo 5 horas da manhã para orar, então eu não tenho fé. Porque a oração de fé é a oração da madrugada. E aí você começa a criar um estereótipo para isso. Cuidado. Vamos entender fé. Eu gosto muito dessas passagens aqui, ó. E de forma rápida a gente vai compreender aqui, ó. A primeira delas, que está em Lucas 7, de 1 a 10, você lembra dessa história? É a cura do servo de um centurião. A história diz que um servo do centurião romano estava doente, muito doente. E esse homem que tinha um certo conhecimento de Cristo, já ouvira falar, era simpatizante da igreja e coisa e tal, né? Ele ouviu falar a respeito de Jesus e enviou alguns homens, certo, ao encontro de judeus, discípulos de Cristo, dizendo que Jesus viesse até a casa dele para curar o servo. Ele faz esse pedido. O coração dele estava apertado e ele pensa, poxa, esse homem pode ajudar o meu servo. Meu servo é um homem bom. Aí olha só o que diz o verso 4. Esses, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram dizendo, Senhor, ele é digno de que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, olha só o que acontece. O centurião envia amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, verso 6, porque não sou digno de que te entres na minha casa. Por isso eu mesmo me julguei digno de ir contigo. Não me julguei. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este vai, ele vai, o outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, ele faz. E ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus. E voltando-se para o povo que acompanhava, disse, afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. O que a gente aprende com essa história aqui? Sabe o quê? Que a fé verdadeira, ela se concentra na autoridade de Jesus e não no milagre em si. Vou repetir. A fé verdadeira se concentra na autoridade de Jesus e não no milagre.
não no milagre desejado. Peça o que você precisa e confie em Jesus e na vontade dEle. Confie nele e na autoridade dEle. Esse homem não exigiu que Jesus fizesse coisas mirabolantes, extraordinárias para que ele acreditasse. Esse homem simplesmente disse assim: olha, eu confio tanto nesse homem, que se ele falar alguma coisa, tendo a autoridade que ele tem, eu sei que o meu servo vai ser curado, mesmo ele não estando perto dele. Quantos de nós teria essa fé, essa confiança na pessoa de Cristo? Às vezes a gente quer provas e mais provas. A gente quer evidências e coisas extraordinárias. Mas os simples atos da fé, de dizer: Senhor, fala aí que vai acontecer aqui. O Senhor que sabe. Então cumpra, Pai. Está contigo. Tua mão. Essa fé pura e genuína, queridos, muitas vezes a gente não manifesta. A gente sempre quer coisas e mais coisas e sentir coisas, quando na verdade a nossa verdadeira fé, ela precisaria estar focada em Jesus, na pessoa de Jesus. Você tem que confiar em Jesus. A certeza que você tem que ter é que Jesus é poderoso, e não que o milagre vai acontecer. Eu não tenho que dizer: não, eu estou orando aqui, eu tenho certeza que Deus vai curar meu filho. Não é isso que você tem que ter. A tua certeza não tem que estar depositada no milagre. Porque se o milagre não acontece, o que acontece com você? Você fica frustrado, você se desanima e abandona a igreja, abandona a fé. Como eu vejo muita gente que foca a sua fé no lugar errado. Focou no milagre, o milagre não aconteceu, ele se revolta com Deus. Deus não existe porque Ele não me atendeu, e não é assim. A verdadeira fé é depositada na pessoa de Cristo. Senhor, eu sei que Tu és poderoso, então cumpra a Tua vontade. Mas se não acontecer do jeito que eu quero, Senhor, Tu sabes o que é melhor. Isso é fé. Sabe um exemplo disso, queridos? Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 revela para mim uma coisa extraordinária. Daniel 3 fala a respeito daqueles 3 amigos de Daniel, na fornalha ardente. Lembram? Eles rejeitaram a ordem de Nabucodonosor de se curvarem diante daquela estátua do Deus lá, ó. Eles rejeitaram, ignoraram isso. Todo mundo, ó, era simples a ordem. Reuniu todo mundo no campo de Dura, chamou uma banda, chamou uma orquestra. Quando tocar a música, todo mundo vai fazer o quê? Se curva diante do Deus babilônico, se curva diante de Nabucodonosor. Pá! Era simples, simples. Ouviu a música, coloque-se de joelhos. Mas quando a música toca, milhares de pessoas abaixam-se, e só quem não abaixa? Daniel não estava lá. Os amigos de Daniel, os 3, ó, Pá, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Aí os miseráveis dos invejosos de plantão, né, os filhos do cão lá que ficava junto com Nabucodonosor, disse assim, rapidinho: opa, Nabucodonosor, é o seguinte, ó, viva eternamente o Senhor, né, bajuladores, né? Rei, viva eternamente, rei. Seguinte, ó, não quero te atrapalhar aqui, ficou bonita, a cena foi linda, mas eu quero dizer um negócio, ó, aqueles teus amigos lá que tu protege lá, os amigos de Daniel, seguinte, ó, não é fazendo inferninho não, mas eles não se curvaram não. Como é que é? Eles não dobraram o joelho, ficaram em pé, eu vi lá, ó. Não é possível que eles fizeram. Não, eu estou falando para você. Não, chama eles aí que eu vou conversar com eles. Aí eles tiveram audiência. Eles eram homens bem-quistos por Nabucodonosor. Chamaram eles. Seguinte, acho que vocês não compreenderam. Vou dar mais uma oportunidade para você. A gente vai tocar a orquestra aqui, a orquestra vai tocar só para você, ó. A orquestra vai tocar aqui, quando tocar só dobra o joelhinho. Dobra aí diante da estátua e acabou. Então é o seguinte, ó, maestro, cadê o maestro? Toca aí. Aí quando o maestro estava se preparando para tocar, um dos 3 falou o seguinte: ei, Nabucodonosor, não, ô maestro, poupe, não precisa. Seguinte, Nabucodonosor,
nós não vamos nos curvar diante dessa estátua, não vamos adorar outro Deus que não seja o nosso Deus. Como é que é? É isso mesmo. Mas vocês estão entendendo o que vai acontecer com vocês? Eu vou esquentar a fornalha muito mais, 7 vezes mais, vou jogar vocês lá dentro, vocês vão morrer. Ok? Aí ele disse assim, ó o que está na Bíblia. Eu quero ver se o Deus de vocês vão livrar vocês. Quero ver que Deus pode livrar vocês da fornalha. E olha a resposta desse homem. Olha a resposta deles. Está relatada no verso 15 e 16 e 17. Ele pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Em outras palavras, eu não preciso ficar aqui batendo boca tentando defender meu Deus. Eu não fui chamado para defender meu Deus, Ele não precisa da minha defesa. Eu fui chamado para testemunhar dEle. Amém? Tem muita gente aí batendo boca na internet, tem muita gente aí batendo boca com amigos, perdendo amigos, querendo defender Deus. Para com isso, Deus não precisa disso. Não tente ficar ali, batendo boca, dizendo: o meu Deus tem poder, o meu Deus consegue, o meu Deus faz isso, o seu não faz. Eles falaram: sobre isso aí, nem vou perder meu tempo, não vou responder para você. E olha só o que ele continua dizendo: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele livrará a gente da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Verso 18. Mas se Ele não fizer isso, fica sabendo, ó rei, que mesmo assim nós não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que fé poderosa desses homens. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que fé não se baseia em circunstância. Eu não preciso ter uma circunstância favorável para confiar em Deus. Eu não preciso que Ele realize o meu desejo como se Ele fosse um gênio da lâmpada, onde eu faço 3 pedidos, eu aciono Ele, faço 3 pedidos e Ele me dá aquilo que eu pedi. A verdadeira fé não é condicionada a isso, irmãos. Jovens, não pensem dessa forma, vocês vão se frustrar, vocês vão abandonar a fé se vocês pensarem dessa maneira. Fé não se baseia em circunstância, mais uma vez, fé se baseia na pessoa de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Eles confiavam em Deus, eles conheciam a Deus, havia uma intimidade, uma relação de amizade, uma relação de confiança, e por isso ele disse: olha, eu não vou fazer isso, eu tenho princípios, eu tenho convicções no meu coração, e eu não vou vendê-las por nada, nem pelo medo. Então, faça o que você quiser. O rei ficou tão irado, jogou eles na fornalha do jeito como havia prometido. A fornalha estava tão quente que matou até aqueles que jogaram os 3. Só que depois de um tempo, querido, se percebeu um negócio extraordinário. Eles não estavam queimando. A porta estava aberta e estavam lá os 3 normalzinho. E aí Nabucodonosor foi chegar perto e viu que tinha 4, não tinha 3. E eu não sei como ele reconheceu que o 4 era como o filho dos deuses. Ele identificou alguém extraordinário, sobrenatural ali. Por quê que Deus fez dessa maneira? Você entende, queridos? Eu fico imaginando aqueles 3, pensando assim, rapaz, nós demos um testemunho de fé aqui poderoso, hein? Cara, arrepiando aqui, Eu quero ver a hora que Deus vai se manifestar para livrar a gente dessa fornalha. Ou eu acho que é agora, hein? Quando o soldado vier, vai vir um anjo, vai pegar com tudo, vai destruir todo mundo. E nada estava acontecendo. Entendeu? O soldado vinha e cadê Deus manifestando? Nada. Né? E chegando perto da fornalha e nada de Deus parecer. E mais perto da fornalha e nada. E talvez um outro pensando assim: eita, nós vamos morrer mesmo. Eu achei que Deus ia livrar a gente. E eles chegaram a cair no fogo. Tipo, já era. E nessa hora, quando eles menos imaginavam,
Deus opera o milagre. Deus não tira eles do fogo, mas promete estar com eles lá. E quando a gente está com Deus, queridos, não importa as circunstâncias, mesmo que elas sejam desfavoráveis, nós sairemos vitoriosos dela, amém? É uma lição. A gente aprende com as histórias bíblicas. E elas existem para que fortaleça-se também a nossa fé. A gente tem que entender isso, amados. A verdadeira fé, ela se baseia na pessoa e na autoridade de Jesus. A verdadeira fé, ela não se baseia em circunstâncias, e sim na justiça de Deus. Ele é fiel, Ele é justo. Ele vai cumprir a sua vontade na nossa vida. Agora, Deus não exige uma fé cega da gente. Deus, Ele já deu provas e evidências do seu cuidado e amor. Por isso que na Bíblia, toda vez a gente vê relatos dizendo assim, olhem a história passada. O povo de Israel era contado assim, de pai para filho, lembre-se do que aconteceu. Lembre-se do que aconteceu. Por quê? Porque a nossa fé se baseia nas evidências da revelação de Deus. O que vem primeiro, a fé ou o milagre? O que vem primeiro? É a fé ou o milagre? Depende. Para que o povo de Israel confiasse em Deus, veio primeiro quem? O milagre. Deus primeiro se revela, para depois a gente confiar nele, não é assim? Jamais confiaríamos em um Deus que não se revelou. Deus já se revelou, queridos. Ele se revela através da natureza. Deus se revela através da história. O relato bíblico na nossa vida. E quando a gente consegue observar e armazenar essas lembranças, isso fortalece a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz, conta as tuas bênçãos, não esqueça de nenhuma delas. Porque quando você olha para trás e você vê como Deus cuidou de você, isso te ajuda a prosseguir. Mesmo que você não consiga enxergar o caminho, está entendendo? Por isso você não pode esquecer dos feitos de Deus. Por isso que Ellen White vai dizer assim, né? Eu não tenho que temer quanto ao futuro, a menos o quê? Que eu me esqueça das coisas que Deus realizou pelo seu povo no passado. Está aqui, irmãos. Satanás quer que a gente descreia da Bíblia, porque ela é o registro dos atos de Deus. E quando você ignora os atos de Deus, simplesmente por um capricho de Ele não se revelar para você, você perde a fé. Perdendo a fé em Deus, em pouco tempo você vai acabar perdendo tudo. Hoje, Jesus fala para você do mesmo jeito que falou para aqueles discípulos. Observem as aves do campo. Observem os lírios, as aves do céu e os lírios do campo. Observem. Jesus pede para a gente observar, examinar as coisas, compreender nessas coisas os desígnios de Deus. Olhe com sensibilidade, olhe com os olhos de Deus. Você vai enxergar na sua vida os atos do Senhor. Você tem uma história. Eu gostaria que você relembrasse da sua história, do cuidado de Deus e da proteção de Deus. Não se esqueça disso. Eu seria ingrato, de verdade, se eu dissesse que Deus me abandonou, que Deus me rejeitou, porque Ele já deu provas na minha vida, na minha família, de que Ele tem um cuidado especial. Não posso dizer pelos outros, não posso dizer pelos outros, eu posso dizer por mim. E aí está o poder do Evangelho. Cada um de nós precisa testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Quero terminar contando uma história. Quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, a minha mãe conta com mais detalhes, porque eu não lembro de tudo. A gente era novinho, nós somos em 4 irmãos, 4 homens, tá, em casa, tudo assim, idades próximas um do outro. E quando nós éramos meninos, eu acho que eu tinha menos de 8 anos, porque todos eram pequenos. Minha mãe diz que meu pai estava com muita dificuldade financeira. A gente tinha recém chegado na capital do Rio, embora eu sou da capital, nasci no Rio de Janeiro, mas por um tempo a gente morou em Nova Friburgo, que é no interior.
E depois que a gente cresceu um pouquinho mais, ele voltou para a capital. E quando ele retorna, estava difícil o emprego, estava complicado, não estava conseguindo, muita dificuldade mesmo. Nessa ocasião, meu pai ainda não conhecia plenamente a igreja. Meu pai estava buscando. Isso é uma outra história. Meu pai conheceu o evangelho através de um folheto que ele achou na rua. Um folheto que falava sobre a lei de Deus. Não tinha carimbo. Meu pai começou a estudar, ele sempre foi um estudioso da palavra. E ali ele foi descobrindo as coisas. Então, quando meu pai estava ali naquela busca, naquela loucura, tentando arrumar um emprego e não conseguia, diz a minha mãe que ele saiu de casa e não havia absolutamente nada para a gente comer, nada. Uma pendura assim, mas terrível. E recém-chegado ali, com vergonha de fazer esse tipo de manifestação para alguém, minha mãe disse para a gente assim, ó, vai dar tudo certo. Seu pai vai chegar com boas notícias e a gente vai sair dessa. Só que as horas se passavam e nada do meu pai voltar. E a gente ali, né, pedindo comida e minha mãe tentando dar uma segurada. E nada, não tinha absolutamente nada. E aí o tempo se passava, disfarçando com brincadeiras, alguma coisa acolá. Até que no finalzinho da tarde, a minha mãe reúne a gente e faz uma oração para colocar nas mãos de Deus aquela situação. Falando, Deus, se tu existes, Pai, manifesta-se, ajuda a gente. Ajude. Para que o Batista, meu pai, volte com uma boa notícia, com alguma coisa para a gente. E nada meu pai chegar. Com lágrima nos olhos, chorando, ela ouve alguém bater palma no portão. Ela pensa até que, quem que é, né? Aí, lá ela seca as lágrimas e abre a porta, e é uma senhora desconhecida. Minha mãe, pá, oi, tudo bem? Tal. Dona Maria, chama pelo nome. A mãe acha estranho, vai lá perto da porta, do portão. Ela abre o portão, ela se apresenta, dizendo, olha, você não me conhece direito, eu sei que vocês chegaram agora recente, vocês foram na igreja no sábado, que meu pai já tinha ido para a igreja adventista, primeira vez ali. Aí ela se apresentou como aquela que era responsável pela Dorcas, né? Que era a Adra, e disse, olha, eu peguei o nome de vocês na recepção, e eu espero não estar constrangendo você aqui, mas eu vim fazer uma visita para vocês. E ela disse, não está constrangendo em nada, pode entrar. Conversa vem, conversa vai. Minha mãe percebeu que ela estava trazendo algo consigo. Era uma cesta. E quando ela abre a cesta, era uma cesta de comida, gente. Cheio de guloseimas, de coisas que ela mesma preparou. Tudo ali bonitinho. Tinha pão de mel, tinha bolo, tinha biscoito, tinha granola, um monte de coisa assim que ela mesma produzia. Uma senhora de descendência portuguesa, eu lembro dela. E essa senhora, com todo amor, disse assim, olha, eu preparei isso com tanto carinho para vocês, espero que vocês não se sintam envergonhados, eu trouxe com muito amor para vocês. E minha mãe começa a chorar. E aí a mulher não entende nada. Mas por que você está chorando? Aí a minha mãe conta. E nós meninos nem estavam prestando atenção nela, já estava só comendo, papapá, pegando tudo ali. E aí quando a minha mãe conta para ela o que estava acontecendo, agora é a hora dessa senhora chorar. E aí minha mãe disse assim, mas por que você está chorando? A história é tão terrível assim. E ela disse assim, não, é porque você não está entendendo. Eu não viria aqui. Como assim? Eu não viria aqui. Hoje pela manhã, eu fui acordado com um pensamento. Vai lá na casa daquela família nova, que chegou na igreja lá. Pega o endereço, prepara algumas coisas e visita eles. Leve algumas coisas para eles. Olha isso, gente.
E aí todo mundo chorando ali, aquela emoção, aquela sensação. Porque ali se cumpriu uma promessa que está lá em Isaías, capítulo 65, verso 24, que diz assim, ó: estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Estando ainda clamando, eu os responderei. Olha que coisa, raciocina comigo. Às 5 horas da manhã, Deus estava respondendo a oração da minha mãe, que seria feita às 6 da tarde. Que Deus maravilhoso é esse? Deus não faz isso sempre, mas naquele momento era necessário. Eu nunca pedi isso de novo para Deus, nunca precisei fazer esse pedido para o Senhor, mas naquele momento Ele escolheu se manifestar. E muitas outras histórias já aconteceram na minha vida, na comportagem, nos estudos. Gente, eu vejo a mão de Deus. Você pode também ver, se tão somente você crer e confiar nesse Deus que protege você. Não deixe, amados, que sentimentos e angústias e depressão e problemas tirar você do foco de quem é Deus. Não deixa. Não olhe a Deus pela ótica da desgraça, mas olhe a desgraça pela ótica de Deus. Há uma razão, há um porquê. Hoje eu não entendo, mas um dia eu compreenderei. Coloca isso no teu coração, amados. Coloca isso no teu coração. Deus hoje está pedindo para que você confie nele. Porque eu quero concluir lendo o texto de Hebreus 11, verso 6. Porque esse texto, ele fecha o que nós estamos conversando até agora. Hebreus 11, verso 6, diz o seguinte: naquele mesmo capítulo onde nós iniciamos tudo, Hebreus 11, e aqui você vai perceber a essência e o propósito do que exatamente a gente estava conversando até então. Aqui diz assim, ó: sem fé é impossível, que mais o que, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que aproxima-se de Deus deve crer que o quê? Que o milagre aconteça? Aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que o milagre vai acontecer? É isso que está dizendo na tua Bíblia? Não. O que a Bíblia está dizendo é que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele exista. É isso que importa. Creia que Deus exista, e Ele te tornará um vitorioso, no tempo certo, no momento certo. Ele sempre vai responder com um sim de salvação. Mesmo que você morra, mesmo que aconteça algo, a resposta sempre de Deus vai ser: eu quero te salvar, filho. Se a morte é para salvação, glória a Deus. Se a doença é para salvação, glória a Deus. Eu não vou agora exigir que Deus faça exatamente do jeito que eu quero. Eu vou dizer: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Cumpra o teu querer do jeito que você desejar. A verdadeira fé não te prejudica em nada, irmãos. A verdadeira fé não te deixa um habitolado. A verdadeira fé incentiva o conhecimento. Mas o conhecimento humano é limitado. Vai chegar uma hora que ele não vai responder todas as perguntas. Aí entra a fé. Fé não é para provar a Deus. Fé é para ter um relacionamento com Deus. Não tenha fé para pedir. Tenha fé para ser amigo de Deus. Traz Ele para perto de você.
Abra o teu coração para Ele estar pertinho de você sempre. E assim, você vai enxergar o mundo com outros olhos. Você vai enxergar o mundo e as circunstâncias com o olhar de Deus, com os olhos da fé. E pela fé eu posso crer que o amanhã será glorioso, que o nosso futuro será brilhante. E pela fé eu prossigo, pela fé eu persevero, sem desanimar. Ore comigo. Fecha teus olhos. Deus, obrigado porque o Senhor não exige de nós uma fé cega, completamente sem evidências. O Senhor deixou pegadas, evidências. Por mais que eu não veja, as evidências existem. Elas estão na natureza, estão nos registros históricos, no passado e também na minha vida. Tira de mim, Senhor, a incredulidade, o preconceito pós-moderno que rejeita completamente qualquer tipo de divindade. Deus, conecte-se conosco, Pai. Nós queremos ser teus amigos. Não queremos tratá-lo como alguém que está só à minha disposição para atender os meus caprichos. Que na amizade eu confie em Ti e tenha convicção de que o Senhor atua para o nosso melhor, para o bem daqueles que estão contigo. Por favor, Pai, atenda ao pedido que foi escrito e colocado nessa caixa. Eu não sei quais são, mas o Senhor, antes mesmo deles escreverem, já sabia. Então, meu Deus, cumpra a Tua vontade. Eu não sei de que forma isso acontecerá, mas, Pai, com Teu jeitinho todo especial, atenda no momento certo, para que todos que estejam aqui continuem crendo ainda mais que Tu existes. Fortaleça a nossa fé e nos ajude a seguir em frente, mesmo que o caminho seja escuro, mesmo que o mar não se abra, mesmo que a fornalha queime, que eu continue confiando no Senhor. Estamos em Tuas mãos e queremos sair daqui leves, na certeza de que aquilo que estamos pedindo, o Senhor já está trabalhando para atender. A Sua resposta sempre será sim. Sim para a nossa salvação, sim para a nossa vida eterna. Mesmo que para isso não aconteça tudo o que eu gostaria que acontecesse aqui na terra, mas o que importa é que eu esteja salvo. E se porventura a morte vier, que eu possa ressuscitar na manhã da ressurreição. Toma-nos em Tuas mãos, meu Deus. Queremos ser testemunhas e não advogados. Queremos pregar com a vida, com a fé que possuímos. Atenda, Senhor, esse pedido, pois fazemos em nome de Jesus.